ser partidas de fogo, e Jesus Cristo começa a operar. A igreja logo fica alegre e Deus opera com muito poder. As paredes ficam pegando fogo e o inferno começa a tremer. É muita brasa de fogo no altar, os anjos voando pra lá e pra cá. Eu estou sentindo que o Espírito Santo está neste lugar. Está entrando um varão, trazendo uma tocha de fogo na mão. Grande é a bênção que Deus... Meus cumprimentos a todos os nossos assistentes que sempre estão nos acompanhando, nos vendo. Quem fala aqui é o pastor Isaías Oliveira Soares e vou falar hoje sobre a família gerando os instrumentos de que Deus necessita para realizar seus soberanos planos. Convido as pessoas e amigas para que se reúnam e assistam esta live. O assunto é muito importante. Povo escolhido, mas a vitória vai a ele entregar. Muitas lutas se levantam na terra, o mar bravio agitado está. Quando penso que está tudo perdido, Jesus chega e faz ele acalmar. Só ter vitória e sempre louvar. A nossa batalha já é garantida, conosco está. Não há barreira que possa impedir. Jesus governa e manda aqui. Oh, maravilha é Cristo Jesus, o meu Jeová. O tema que vamos abordar hoje é a família gerando os instrumentos de que Deus necessita para realizar seus soberanos planos. Então, o texto bíblico está em Salmos 112, versículo 1 e 2, e diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A tua semente será poderosa sobre a terra, a geração dos retos será abençoada. E eu peguei aqui na versão Novo Testamento, linguagem de hoje, muito lindo esse texto, diz assim: aleluia, feliz aquele que teme a Deus, o Senhor que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Glória a Deus. Agora, gente, para continuar esta live, vamos questionar, vamos perguntar o que Deus pretendia quando Ele inventou a família. A família foi uma invenção divina. Vamos responder aqui. Número 1, Deus inventou a família porque Ele queria que a família fosse um laboratório onde produzisse os elementos de que Ele precisa para fazer o mundo acontecer. Em segundo lugar, todos os instrumentos que foram usados por Deus no Antigo Testamento e ao redor do mundo e em todos os tempos foram oriundos da família. Até Jesus, Deus enviou via ventre materno, via família, a família de José e Maria. Isso torna o assunto mais especial ainda. E eu vou lembrar aqui, essa semana falei sobre o Lin Hangshang, um velho líder chinês, que respondeu a uma pergunta que lhe foi feita por Charles Gordon, que lhe perguntou como se divide a humanidade. O líder chinês mencionado respondeu:
em 3 grupos. O primeiro grupo ele chamou de plantas, só enfeitam. E esse grupo tem 80% da população mundial é igual a planta, ou plantas, só faz enfeitar. O segundo grupo é o grupo dos problemáticos, que eu falei essa semana, vocês viram. Esse grupo só cria problemas. Se não tiver problema, eles arranjam. Graças a Deus, só 2% da população mundial tem esses caracteres. O terceiro grupo é o grupo dos vamos ver. São os que de fato fazem acontecer. 18% da população do mundo tem esses caracteres. São os que realizam tudo. Isto em todas as esferas da vida, até na igreja. O intrigante em tudo é que são as famílias que produzem esses 3 tipos de pessoas. Em segundo lugar, vamos ver as pessoas que Deus precisa executar seus planos neste mundo. Eles estão todos nesse grupo, desses 3 grupos, lamentavelmente. As pessoas que Deus precisa estão nesses 3 grupos. Estão gerados, são produzidos pelos lares, pelas famílias. Então vamos ver aí, primeiro, o que as nossas famílias estão produzindo nos dias de hoje. A sua família e a minha, a nossa. Segundo, não basta o casal estar na igreja exercendo os mais importantes cargos que eles foram confiados. E muitos casais são até líderes de departamentos de família, por incrível que pareça. E é no lar onde se herda as coisas boas e as ruins, os bons e os maus exemplos, os grandes heróis e os terríveis vilões. O pior é que ninguém se liga que as pessoas aprendem 94% do que vê seus pais fazerem ou se comportarem, enquanto só 6% aprendem do que os pais lhe ensinam. Então vejamos aqui alguns exemplos que pessoas que foram grandes instrumentos de Deus, mas que as suas famílias eram um desastre. Lamentavelmente. Vamos ver. Eu vou começar aqui pelo lado de Adão e Eva. Primeiro lá tudo estava novinho em folha. O amor, o espaço, o ambiente, tudo era novo. O lar de Adão e Eva, ele vai nos trazer aqui algumas surpresas. Foi o lar de Adão e Eva que produziu um santo Abel, um excelente espiritual adorador, um Enos e um Sete, cuja vida inspirou a sua linhagem. Mas o lar de Adão e Eva também produziu um assassino, um criminoso voraz, Caim, cuja trajetória foi tão daninha que tornou-se o referencial de coisa ruim e detestável, chamada linhagem ou caminho de Caim. Imaginem o lar de Adão e Eva, novinho em folha, produzindo um assassino, hein? Lamentavelmente, vocês poderem ver que todos os instrumentos, bons ou ruins, aqueles que Deus precisa, e os que não conseguem ser os instrumentos de Deus, saem dos lares, são oriundos das famílias. O segundo lar que eu vou tomar aqui é o de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Olhe bem isso aqui, gente. Olha o que o lar desse valoroso, abençoado servo de Deus produziu. Quem não se encanta com a vida, com as guerras, as vitórias que Davi conseguiu para Deus? Lindas, mas a sua família... Olha o que o lado desse valoroso homem de Deus produziu. O paternalismo ocorreu em cheio no lar de Davi.
Paternalismo significa uma falha de posicionamento diante dos problemas. Ou seja, aquele pai que até o pastor Cláudio Duarte chama de pai banana. É aquele que não está nem aí, nem se preocupa com nada. Davi foi um bom filho? Foi. Um bom instrumentista? Foi. Bom guerreiro? Não tenham dúvida. E excelente rei de Israel? Com certeza. Mas olha a conjunção adversativa que interpõe uma situação contrária. Mas como pai, Davi deixou muito a desejar. Provavelmente, vamos, quem sabe, dar uma explicação aqui, ele estava preocupado com as batalhas do Senhor, com o compromisso com a monarquia. E está no capítulo 1, verso 6 de 1 Reis. Agora veja quantas desgraças atingiram o lar e a família de Davi. Primeiro, seu filho Amnon estuprou a própria irmã, cometendo um incesto, segundo Samuel, capítulo 13. O segundo caso trágico foi Absalão. Ele matou a Amnon. Amnon que estuprou sua irmã, ele matou Amnon. Está em 2 Samuel 13, verso 23. Depois vem Absalão, depois de matar seu irmão, se rebelou contra o seu próprio pai, Davi. O texto está em 2 Samuel 17, verso 27 e 18, verso 18. Aí vem depois Adonias, também filho de Davi. Tentou usurpar de Davi o seu trono. Ele estava velho e demorava, porque Davi estava velho e demorava em tomar decisões. O paternalismo que eu falei há pouco instante ali. Então Adonias se viu na obrigação de tomar a frente do rei e querer tomar o reino. Que Deus tenha misericórdia dos nossos lares, das nossas famílias. Isso tudo aconteceu com o lar do homem que era chamado o homem segundo o coração de Deus. Agora vamos ver aqui um outro lar que eu estou trazendo aqui para a gente analisar. Eu não estou pegando coisa não, estou pegando da própria Bíblia. O lar que foi prejudicado pelo protecionismo, o lar de Moisés. Moisés não havia circundado o seu filho que teve em Midian, com Zípora, filha de Jetro. O texto não diz qual dos dois filhos ficou sem circuncidar. Circuncidar era uma cerimônia que era feita com as crianças. A pele do prepúcio da criança era tirada. Circuncisão é corte em torno. E era isso sagrado, era uma forma de nacionalidade da pessoa com a sua nação de Israel. O texto não diz qual dos filhos foi sem circuncidar ou o motivo desse descuido. Talvez Moisés, como muitos pais, tenham ficado condoído, ou seja, com pena do filho por causa das dores da circuncisão. Mas, como isso estava deixando seu descendente sem a marca da aliança de Deus com o seu povo, imagine o pai de Moisés deixar seu filho sem a aliança de Deus. Isso aqui, gente, não foi uma coisa boa. Essa conduta de Moisés foi tão grave que a ira de Deus se acendeu com Moisés. É só você ler Êxodo. Deus iria castigar Moisés por uma desobediência. Então, Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho e lançou aos pés de Moisés. Assim, o Senhor aplacou a sua ira. Veja como é bom uma esposa sábia, pois, segundo Provérbios 14, verso 1, a mulher sábia edifica a sua casa. E esse acontecimento de Moisés, você pode ler no Êxodo capítulo 4, versículo 25 e 26. Quando Jetro foi ao encontro de Moisés para levar seus filhos e sua esposa de volta, demonstra que a família de Moisés estava ausente durante a sua travessia pelo deserto. Tá? Essa história tem Êxodo 18, verso 1 a 6.
Então, vejam só, gente, essa questão de família é uma questão complicada, complexa. Você está vendo os exemplos da Bíblia. Eu citei essa semana que Salomão disse: nada há novo debaixo do céu. O que é, já foi. Olha os exemplos trágicos que estamos vendo. Parecendo que essas famílias viviam agora, nesse tempo tão terrível, esse tempo odierno. Então o quarto lá que eu estou trazendo aqui é o lado de Eli, o sacerdote Eli, que ele foi repreendido por Deus através de Samuel por causa do pecado dos seus filhos, Ofni e Finéias. Eles atuavam como sacerdote junto a seu pai, como 1 Samuel 1:3, mas na verdade se portavam como filhos de Belial. Olha bem isso aqui, gente. Eles se portavam, a conduta deles não era de filho de sacerdote, sim, filho de Belial. Em 1 Samuel 2:2 está escrito aí. E se prostituíam. 1 Samuel 2:22. Que coisa, gente. Embora ele tenha repreendido seus filhos uma vez, 1 Samuel 2:23, não usou de severidade. Aquela severidade necessária que permite que a pessoa, os filhos, entendam e parem com as atitudes que estão se comportando. Eli não fez isso, não. Por isso, olha que exemplo trágico com a família de Eli. Agora vamos mencionar aqui o lado de Abraão. Abraão, o nosso pai na fé. Meu Deus. Dizendo que sua esposa, Sara, era sua irmã, como está em Gênesis 12, verso 10 a 20. E 20, verso 1 a 18. O que era uma meia-verdade. Imagine o nosso pai na fé comete uma mentira tão grosseira como esta. Pois Sara era mesmo sua parenta, claro que era sua parenta, mas no momento que ele mentiu, ele quis passar para todos os habitantes que Sara era sua irmã. E pelo que a gente descobriu na história, é que Abraão foi egoísta, ele não queria sofrer, ele queria ser bem tratado, mesmo que a sua esposa fosse submetida do que foi submetida. Não foi sua intervenção de Deus? Pois bem, mais tarde Isaac repetiu o mesmo erro de seu pai, mentiu também que Rebeca seria apenas sua irmã. Gênesis 26, versos 6 a 10. Em todos os dois casos, as consequências não são boas. Foram maiores porque as pessoas perceberam a tempo. Abraão também foi parcial quando tomou partido de Sara e deixou abandonado seu filho Ismael com a mãe Agar. É Gênesis 21:14. Muitos pais são homens de ânimo dobre, como disse Tiago, capítulo 1, verso 8, mostrando duas formas de ser, uma dentro de casa e a outra fora de casa. Isso é um comportamento dobre. Isso confunde os filhos, que ficam sem saber para que lado vão. Eu conheço a história de um pai que falou com o filho: meu filho, eu vou dormir. E se alguém perguntar por mim, diga que eu não estou aqui. Quando ele acabou de se deitar, chegou uma pessoa procurando seu pai. Meu filho, cadê seu pai? Meu pai disse que ele não está aqui. Olha, essas posturas, esses comportamentos só vão atrofiar, porque a criança ela aprendeu que tem que falar a verdade, às vezes até apanha, porque cometeu a mentira, e depois o próprio pai que lhe bateu, a própria mãe que lhe bateu, vem e comete uma mentira. Isso confunde os filhos, que ficam sem saber para que lado vão. No futuro, esses filhos muitas vezes se tornarão num pior exemplo, por conta desse exemplo mau que teve na casa do seu pai. Então esses mesmos pais dizem: eduquei meus filhos na igreja. Alguns têm falado comigo. Contudo, foram parciais e não serviram ao Senhor de todo o coração. Eles dizem que educaram os filhos ao Senhor, mas viviam uma vida doble. Dentro de casa uma coisa, lá fora outra. Marcos 12, verso 30. A verdade
por mais dura que seja, sempre será o melhor para os filhos, libertando-os de todo engano. Em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um outro lar que eu trouxe aqui, o sexto lar, é o lar de Isaac. Isaac e Rebeca projetaram sobre seus filhos os seus problemas pessoais, porque Isaac amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Gente, isso aqui é um desconforto que não tem mais tamanho. Amava Esaú por causa da caça que ele produzia. Esaú, porque está escrito no capítulo 25, verso 28 de Gênesis, Rebeca, porém, amava Jacó. Imagine que 2 filhos. O pai amava Esaú por causa da caça, porém, Rebeca amava Jacó. Isto não pode gerar uma boa situação numa família. Agora, por que eles faziam isso? Por causa de suas preferências pessoais. Seus filhos ficavam divididos. Mais tarde, Jacó trapaceou Esaú, enganando Isaac, seu pai, com a ajuda de sua mãe. Até sua mãe ajudou. Gênesis 27, verso 1 a 46. Por muitos anos, estes 2 irmãos não se encontraram até que conseguiram se perdoar. Gênesis 33, 4. Suas vidas se distanciaram tanto que, à semelhança de muitas famílias de hoje, que só se encontram na hora que o pai ou a mãe morrem. Isso aqui é uma situação trágica. Suas vidas se distanciam tanto que só no dia que o pai vai morrer, ou morre, os filhos se reúnem, o que aconteceu com Jacó e com Esaú. Gênesis 35, verso 29. Muitos pais fazem isso com os filhos, projetando sobre eles os seus problemas pessoais ou conjugais, bem como seus sonhos e ideais, querendo realizar em seus filhos o que eles não conseguiram. Que coisa, né? Também acontece que a casa fica dividida, Marcos 3, 25, quando mãe diz uma coisa e o pai diz outra. Então os filhos ficam servindo a 2 senhores. O filho não sabe a quem vai ouvir, se é o pai ou a mãe, porque o pai fala uma coisa, a mãe vem, distorce. E o capítulo 6, verso 24, tem alguma coisa sobre isso. Você pode ler aí. Os filhos precisam de liberdade para assumir sua própria identidade, embora, consequentemente, herdem de seus pais características normais. Pais, não projetem seus problemas sobre seus filhos. Eles são pessoas únicas. Orem para que Deus lhe dê o direcionamento de como ensiná-los. Ele não parece com ninguém. Ele pode até aparecer com você fisicamente, mas ele é um ser completamente diferente do que você imaginar. O 7º lar aqui, o lar de Jacó. Um lar também que teve preferências. Quando os pais têm preferência por um determinado filho, é um problema. Jacó deixava claro sua preferência por José, pois Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica, talar de mangas compridas. Gênesis 37, verso 3. Imagine como ficam os outros filhos ao ver o pai com esse comportamento, só porque o filho nasceu na velhice. Incrível, né, gente? Esta forma de tratar José, diferente dos outros irmãos, gerou ciúmes que os levaram a lançar José numa cisterna depois de o vender como escravo, mentindo para seu pai que havia morrido. Ele primeiro jogaram numa cisterna, depois tiraram e venderam para o Egito. Está aí em Gênesis 37, versos 23, 28 e 33. Com isso, os irmãos de José queriam chamar a atenção do pai. Somente depois de muitos anos, toda a verdade foi revelada e aquela família conseguiu se reunir novamente através do perdão, como está em Gênesis 45, verso 15. Existem famílias que não conseguem se restaurar como a que Jacó conseguiu. Muitos irmãos preferidos e injustiçados não perdoam como José perdoou.
Nem todos os irmãos preteridos, como os irmãos de José, conseguiram reconhecer seus erros. Infelizmente, existem erros que são irreparáveis. Por isso, os pais devem se esforçar por tratar os seus filhos igualmente. Hoje tem famílias que não se batem. Às vezes são filhos que estão todos bem-sucedidos, e alguns até são obreiros, são servos de Deus na igreja, exercem funções na igreja, mas eles não se batem. De onde foi que veio isso aí, gente? Agora vamos falar aqui o lar do desconhecido pai do filho pródigo. Você sabe que era o pai do filho pródigo? Sabe? Não sabe não? Nem eu. O pai do filho pródigo providenciou imediatamente o que o filho pediu, como está em Lucas 15, verso 12. Ele deu. O filho queria a herança, a parte da herança que ele precisava, a parte, porque a herança maior era do primogênito. O que aconteceu? O pai foi lá e deu. Embora esse pai nos dê um exemplo de paternidade aberta para perdoar o filho que errou, mas será que não houve algum outro erro deste pai antes da saída do filho? O que levou esse filho a pedir até a sua herança para ir embora de sua casa? É uma situação que precisamos de questionar aqui. Por que esse filho teria ido embora? Por que ele teria ido embora, gente? Essas questões estão em aberto e sem respostas exatas, o que dá espaço para questionarmos e buscar alternativa dentre os fatos comuns às famílias atuais. Olha, eu quero fazer uma observação aqui. Faço essa reflexão reconhecendo ser uma conjectura e sem jamais desmerecer o lindo exemplo do pai acolhendo o filho. Muitos pais e filhos querem fazer prodígios, ou seja, realizar grandes coisas, e com isso acabam deixando faltar em suas famílias. Apenas dar o que os filhos pedem não é o suficiente. Os pais não devem apenas ser provedores de necessidade dos filhos, mas sua presença como cuidador, como exemplo, é o que os filhos necessitam. Se os pais começam a fazer tudo o que os filhos pedem, estes se tornam mimados e sempre querem mais, sem ter limite. O que é que vai acontecer? Um dia a vida vai dizer não para eles, ele vai precisar de alguma coisa e os que estão perto dele vão dizer não. Eles não estarão preparados para enfrentar para essas respostas negativas, e o que vai acontecer? Vai deixá-los em crise. Essa história é, para todos os pais, um elemento sinalizador. Prestem atenção às carências, não só as físicas que seus filhos têm, como também as espirituais, as carências espirituais e as carências emocionais. Verifique isso, meu querido pai, meus pais que estão aí falando comigo, me assistindo dessa noite. O 10º lar aqui, o lar dos recabes. Olha o que diz Jeremias 35, verso 5. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Racabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem os vossos filhos. Que exemplo lindo esse Jonadab, filho de Racabe. Os filhos estavam tendo uma oportunidade imperdível, mas valeu o ensino e as instruções que receberam dos seus pais. Nós não beberemos vinho. Este exemplo é muito lindo. Agora, veja o que é que Jackson Brown Jr. diz assim: viva de modo que quando seus filhos pensarem em justiça e integridade, eles pensem em vocês. Isso aqui é muito interessante, gente. Disse pra sua mulher: eu quero ver se teu Jesus é poderoso. Pegou a chave do seu apartamento, chave do carro e do estabelecimento, e as lançou todas no fundo do mar. E disse: quero ver o teu Jesus achar.
Saiu às ruas pra beber com os amigos e disse: quando eu voltar, quero encontrar a chave nas minhas mãos. E ai de ti se você não encontrar. Quero encontrar a chave nas minhas mãos. E ai de ti se você não encontrar. A irmãzinha não ficou aperreada, dobrou os joelhos pra falar com o Senhor. E a resposta veio imediatamente. Naquela hora a irmã se alegrou. E o Senhor disse: mulher, levanta, pois para ti nada ainda está perdido. Vai ao mercado e faz uma compra de peixe, depois prepara um jantar pro teu marido. A irmãzinha obedeceu a voz de Deus, foi ao mercado e os peixes que ela comprou. Voltou pra casa muito emocionada, porque ouvira a voz do seu Senhor. Dobrou os joelhos e fez uma oração e disse: Deus, peço que nunca me deixe. E quando ela trabalhava na cozinha, achou a chave dentro do ventre do peixe. E quando ela trabalhava na cozinha, achou a chave dentro do ventre do peixe. Ergueu as mãos a agradecer a Deus por receber essa tão grande vitória. Você tem palavra para se expressar, de sua boca só saem glórias. Nesse momento foi chegando seu marido, viu o seu rosto brilhando como uma luz. E quando ele viu a chave em suas mãos, disse: agora eu quero aceitar Jesus. Essa história não se encontra na Bíblia, mas nem por isso vou deixar de acreditar. Porque o Deus que operou no passado ainda hoje continua a operar. Essa história para muitos é mentira e para outros é uma coisa incrível, mas para mim é uma pura verdade, porque para Deus não há nada impossível. Mas para mim é uma pura verdade, porque para Deus não há nada impossível. Mas para mim... Encerrando esse conteúdo, faremos aqui algumas reflexões. Primeiro, queridos pais, vocês acabam de ver que não basta frequentar a igreja todos os dias e forçarem que seus filhos estejam em cada culto, se o seu lar se comete os mesmos erros que foram cometidos pelos grandes homens de Deus no Antigo Testamento, no Antigo e Novo Testamento também. Eles foram instrumentos nas mãos de Deus e deixaram um legado de fidelidade e unção, mas seus lares foram um desastre. Em segundo lugar, o tema dessa live é a família gerando instrumentos de que Deus necessita para realizar seus soberanos planos. Como vai a sua família, meu querido, minha querida? Ela está produzindo os instrumentos que Deus precisa para executar seus planos salvíficos para essa geração? Terceiro, os instrumentos políticos de que Deus tanto necessita para essa geração, como os vereadores, prefeitos, deputados estaduais e federais, governadores, presidentes e grandes comandantes, estão no recinto dos lares, a cargo dos pais. E em quarto lugar, os instrumentos espirituais de que Deus tanto precisa, como os professores de EBD, dirigentes de ciclo de oração, dirigentes de cultos, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, pregadores, vêm da família. Eles podem estar perto de você aí. Eles podem estar na sua casa. Eles podem ser os seus filhos. Pense nisso e retome os cuidados. Deus vai abençoar a você e a sua família. Pai Celestial, obrigado por esse conteúdo tão rico, tão oportuno,
que Tu nos deste para esses pais que estão aí nos assistindo, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que ajude esses pais, que eles tenham o Teu poder, tenham a Tua graça, a sabedoria para equacionar esse comportamento deles no lar, com seus filhos, para que os instrumentos que Tu precisas para essa geração saiam dessas famílias que estão me assistindo. E é em nome de Jesus que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, estamos encerrando nossa live hoje. Obrigado por nos assistir, nos ver. Olha, compartilhe esses conteúdos para os seus amigos, os grupos que você faz parte. Manda para eles, porque muitos pais precisam assistir esta live. Muito obrigado e a paz do Senhor para